Oi pessoal, vamos conversar hoje um pouco sobre o que significa debate acadêmico, qual a importância do debate para a evolução da pesquisa e para a sociedade em geral. Esse é um tema central para pensar o que pode ser uma democracia, né? Porque não basta a gente democratizar o Estado e o acesso aos postos do Estado via eleições e concursos públicos, se a gente também não democratizar a sociedade, se a gente não funcionar como sociedade, né, em bases democráticas. Eu gosto muito de duas frases. A primeira, eu ouvi da professora Maria da Conceição Tavares, nesses vídeos que estão circulando dela na internet. Ela coloca de maneira muito eloquente, né, para um aluno, explicando o que ela queria fazer naquela disciplina, que ela diz o seguinte: olha, você não precisa abrir mão da sua opinião, obviamente, né? Mas você precisa levar em conta os elementos de análise que eu estou lhe propondo. E aí, concordar ou discordar do que eu falo, isso pouco importa, né? Essa ideia, né? Você tem a obrigação de levar em conta os elementos que eu estou levantando aqui para construir a sua opinião e dessa maneira reagir à minha opinião, é que é a chave para se pensar num debate acadêmico, né? Porque a tendência atual, como eu vejo pelo menos, é a formação de grupos fechados a partir de certas bases teóricas, né, que vão sendo repetidas na forma de slogan, sem que nenhuma dessas, digamos, tradições reaja à outra, o que é bastante complicado, né? Isso pode criar, na verdade, uma espécie de fragmentação do pensamento crítico ou do pensamento em geral, que deixa sem se questionar determinados pressupostos que são, na verdade, né, o principal assunto de um debate acadêmico, de um debate teórico, né? Eu lembro até hoje, como aluno de doutorado, se não me engano, enfim, aluno de mestrado ainda, um determinado professor, que eu não vou citar o nome, diante de uma afirmação que eu fiz, então ele disse: bom, se você não conceder a esse autor esse pressuposto, o que ele diz não faz sentido. E disse meio agressivamente, né? E eu respondi: bom, mas se eu conceder a esse autor esse pressuposto, aí então é fácil, né? Ele evidentemente vai ter sempre razão, né? Tem uma anedota que circula, né, pelos corredores da filosofia da USP, onde, né, eu fiz, enfim, uma parte da graduação, que disse que numa discussão alguém disse assim: olha, conceda-me Deus que eu consigo defender todo o resto. Enfim, é evidente, né? Se você concede para alguém a existência de Deus, você não pode conceder, porque senão você vai evidentemente ter que engolir tudo que vem, enfim, tudo que decorre disso. Então, o debate teórico é um debate duro e é um debate complexo, justamente porque ele toca nos pressupostos do que a gente pensa e muitas vezes em elementos que são muito caros, né, que são muito caros à nossa própria formação e à formação da nossa convicção a respeito não só de teoria, mas a respeito do mundo, né? Então, se você não se engajar nos argumentos do outro, mesmo que eles atinjam os pressupostos do que você está falando e que você reagir a eles de tal forma a incorporá-los ou a refutá-los de alguma maneira, não existe, não vai haver debate acadêmico, né? Não adianta você se fixar ou se escorar numa certa, enfim, tradição teórica e simplesmente se defender com base naqueles pressupostos, que é o que normalmente acontece. Por isso a gente tem praticamente nenhum debate, inclusive no campo mais filosófico, né? Não só no campo do direito, né? Por exemplo, quer dizer, um pressuposto que para mim é extremamente caro, né, e que é difícil eu trabalhar sem ele, é a ideia de que a modernidade é um espaço, ela contém um momento, ela tem como característica, né, a sua indeterminação. A gente não tem mais uma única religião, a gente tem várias religiões, então também, como diz o Taylor, né, do ponto de vista da própria religião, você tem que trabalhar com a ideia de que existem várias religiões, as pessoas podem escolher. A gente, justamente por causa disso, a gente não consegue mais estabelecer uma única base moral
para a sociedade como um todo. Você tem diversos princípios morais disputando, né, digamos, a consciência das pessoas, diversas maneiras de conceber a vida e de pensar como é que pode ser a nossa existência, né? A gente tem também uma competição, digamos assim, entre princípios da eficiência na economia, entre a representação política, né, que teria que partir de outros pressupostos, o direito também. Tem uma fragmentação das esferas, né, como diz, né, enfim, o Max Weber, né? Então, na modernidade a gente tem esse sujeito que está sendo puxado para todos os lados, né, ao mesmo tempo, e precisa dar sentido para a sua vida, ele precisa construir um sentido para a sua vida, né? Esse pressuposto, que é um pressuposto, digamos, sociológico e que também tem reflexos, enfim, teóricos, né, filosóficos, é que faz com que eu imagine que a ideia de democracia é importante, né? Porque seria a melhor forma que eu consigo ver de construir, né, o pensamento sem se fixar, sem a pessoa se fixar numa ideia que supostamente valeria para todos os grupos sociais e todas as sociedades ao mesmo tempo, né? Então eu preciso construir os meus valores e a própria ciência, o direito, em interação com os demais sujeitos, etc., né? Agora, existem pessoas que não concordam com esse conceito, com essa visão da modernidade, e propõem outros conceitos, né, os quais, para mim, inviabilizam, por exemplo, a própria ideia de pensamento crítico, né, e essa ideia de que o sujeito possa construir a sua própria vida. E eu não posso simplesmente dizer que eu estou certo e os outros autores estão errados. Eu estou mais convencido dessa posição por uma série de fatores e de argumentos que eu posso citar, né, e acho que o diagnóstico desses outros autores não é tão bom quanto esse, né? Mas, enfim, eu preciso me engajar nesse debate. Eu não posso simplesmente dizer dogmaticamente que esse pressuposto simplesmente vale, né? Então, essa interação com a argumentação alheia é extremamente importante, e eu acho que a gente deve evitar esse encastelamento em posições e grupos teóricos que depois viram grupos de poder, de disputa de espaço, de empregos, enfim, né, também. E aí vão inviabilizando, né, os debates, ou tornam os debates simplesmente debates internos, né, a uma mesma família, assim, né, sem levar em conta realmente aqueles argumentos que colocam em xeque os pressupostos, né? Enfim, outra frase, né, que eu gosto muito no campo do debate acadêmico é do John Rawls. Eu li isso numa biografia dele, eu acho que ele dizia isso, eu não sei se ele escreveu isso em algum lugar, é que ele diz: olha, sempre que você for debater com alguém, você deve escolher aquele texto ou aquela obra em que ele apresentou os seus argumentos da melhor maneira possível, né? Com mais tempo, com mais cuidado, com mais, enfim, complexidade, né? Então, não vale, né, você refutar o Kant pelos escritos dele, sei lá, sobre biologia, né? Não vale refutar, né, o Marx pelos panfletos que ele escreveu, né? Se você quer refutar o Marx, você lê o Capital, leia os Compris, né? Aí sim você vai ter argumentos, um corpo, né, de argumentos, enfim, manuscritos econômico-filosóficos, né? Se você quer refutar o Rawls, tem que ler a teoria da justiça, justiça como equidade, não um artigo circunstancial que a pessoa escreveu em algum, enfim, né, em alguma revista, às vezes, enfim, levado por uma contingência, né, enfim. Então sempre esse é outro aspecto importante, né? A gente tem que escolher aquela obra ou aqueles textos em que o autor está presente, enfim, o autor ou autora, né, está presente na sua melhor forma, né, e com a construção mais sofisticada do seu argumento, para depois entrar em interação com essa pessoa acadêmica e concordar ou não com o que ela está dizendo, né? Eu acho que essas duas diretivas, assim, nos ajudam a nos situar no campo do que eu acho que seria um debate acadêmico, né, adequado na universidade.
E por que o debate é, quer dizer, importante, né? Por que é importante debater? É importante colocar essas posições, você colocar a sua posição, enfrentar a posição alheia e depois apresentar os seus argumentos de forma mais sofisticada, enfim. Porque, vejam, eu acredito que exista, sim, algum tipo de evolução no pensamento, mesmo na área das humanas, né? É claro que a gente pode recuperar autores do passado, a gente pode recuperar visões mais antigas para pensar o mundo contemporâneo, mas existem teorias melhores e piores, na minha opinião, e o julgamento disso é feito pela adequação dessas teorias a compreender o que está acontecendo na sociedade contemporânea. É ajudar a compreender os acontecimentos que estão ocorrendo no mundo de hoje, a nossa história, digamos, contemporânea, né? Por exemplo, nenhuma teoria econômica conseguiu prever a crise de 2008, então tem um problema na teoria, né? Tem que melhorar e tem que ser revista para se conseguir dar conta do que está acontecendo. Ninguém anteviu essa volta, né, tão forte e tão violenta de movimentos conservadores no mundo contemporâneo. Ninguém estava esperando isso dessa maneira, como aconteceu também no Brasil, né, enfim, sei lá, de 2014 para cá. Então, veja, alguma coisa está errada na teoria e a gente precisa mexer, né? Então, dá sim para a gente tentar refletir sobre qual é a melhor teoria se a gente estiver trabalhando com essa ideia de que a teoria precisa fazer um diagnóstico do tempo. E, portanto, o debate tem que estar centrado nisso, né? Enfim, não é... Um teórico não é melhor do que o outro porque ele sabe mais Aristóteles, Platão, Heráclito, seja lá o que for, a não ser que ele seja um historiador da filosofia, né? Ele vai lá preencher o seu álbum de figurinhas e vai dizer, eu sei tudo aqui da história do pensamento ocidental. Para mim, teoria não é isso. Isso é história da filosofia, história das ideias. Agora, fazer teoria significa tentar explicar o mundo em bases conceituais para a gente poder ter algum controle sobre o que está acontecendo, pelo menos compreender o que está acontecendo minimamente, né? E aí, então, a teoria precisa passar por um teste da realidade e a gente precisa, né, no caso do direito, por exemplo, tentar explicar o que está acontecendo com o direito contemporâneo e como é que o direito contemporâneo responde ou não, né? Ou não está respondendo aos interesses e desejos da sociedade. Estou pensando num direito democrático. Então, se a gente não debater nesses termos e ficar debatendo só quem sabe mais Aristóteles, quem sabe mais Habermas, quem sabe mais Dworkin, ficar nesse debate de história das ideias, aí a impressão que a gente tem é que a teoria não serve para muita coisa mesmo, uma espécie de erudição, né, muito interessante, muito divertida de fazer, mas que tem um fundo falso, né? Não está falando sobre o vazio, né? Mas se a gente, enfim, discute teoria levando em conta, né, prestando atenção no mundo, né, o que está acontecendo no nosso ordenamento jurídico, o que está acontecendo no nosso direito, aí sim eu acho que a teoria aí, né, enfim, o debate começa a fazer sentido e a gente tem uma contribuição para dar para a sociedade e para a nossa democracia como um todo, né? Que o Fone atrapalhou aqui, né? Porque aí a gente pode dialogar na esfera pública e tentar explicar para as pessoas o que está, o que não está acontecendo, né? Eu, assim, modéstia à parte, eu acho que eu escrevi um livro que explica, né, o como decidem as cortes, explica de uma maneira bastante interessante como funcionam os nossos tribunais superiores e como funciona o pensamento jurídico no Brasil. Claro que eu não fui o único que fez isso, mas eu acho que eu fiz relativamente bem, né? O livro continua sendo citado, continua sendo muito utilizado, né? Provavelmente por causa disso, né? Então eu tenho um certo orgulho do que eu fiz naquele livro, porque ele deu conta ali, ele conseguiu explicar as coisas, tanto que as pessoas ainda continuam se referindo a ele para tentar entender o que acontece nos nossos tribunais. Então,
esse livro, de uma certa maneira, passou por essa prova, né, de ajudar a explicar minimamente as coisas. Eu acho que outras obras extremamente também, então, muito importantes para o Brasil, conseguiram fazer isso. Então, é isso que eu tenho para dizer nesse momento sobre debate acadêmico e, enfim, nos vemos no próximo vídeo.